Olá, vamos atualizar as principais notícias do Brasil e do mundo agora no Hora News, que você também acompanha na Europa, África, Estados Unidos e Japão pela Record Internacional. O Palácio do Planalto deve divulgar o tamanho do corte no orçamento de 2015 nesta quinta-feira, segundo informou hoje o líder do governo no Congresso Nacional, o senador José Pimentel. O decreto de programação orçamentária será publicado no Diário Oficial da União na sexta-feira. Nos últimos dias, a presidente Dilma Rousseff se reuniu com integrantes do primeiro escalão e líderes governistas da Câmara e do Senado para definir as medidas necessárias para atingir a meta de superávit primário. Neste ano, o governo pretende poupar 1,2% do produto interno bruto. E a presidente Dilma Rousseff assinou nesta segunda-feira o contrato de concessão da Ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro. O Grupo Eco Rodovias assume a partir do dia 1º de junho as obras da ponte. E a partir desta data, então, o preço do pedágio cairá de R$ 5,20 para R$ 3,70. Quando a concessão venceu, para nós era algo muito importante que fosse possível não só manter a qualidade dessa infraestrutura, mas também viabilizar outros benefícios para a população, tanto do Rio de Janeiro quanto de Niterói. Daí porque essa é uma ponte extremamente importante, é uma concessão de 13 quilômetros, mas com uma grande relevância para o país. Por quê? Não só esses 80 mil pessoas que passam diariamente, mas também todos aqueles que vão para a região dos lagos desfrutar das belezas do litoral fluminense. Bom, nós fizemos essa licitação e obtivemos um pedágio menor do que o praticado. E, ao mesmo tempo, incorporamos nesse empreendimento algumas questões importantes, tanto para o Rio de Janeiro quanto para Niterói. No caso de Niterói, o mergulhão. E no caso do Rio de Janeiro, como nós vimos, o trânsito para o porto e o próprio trânsito para desafogar a concentração ali de transporte que ocorria e criava grandes congestionamentos. Então, por todos os lados que se olha, a ponte tem uma melhoria operacional e, ao mesmo tempo, agregando à cidade e agregando àquela infraestrutura novos benefícios. E após polêmica na Câmara dos Deputados, as principais medidas de ajuste fiscal propostas pelo governo federal vão entrar nas discussões no Senado a partir desta semana. Os senadores devem dar início amanhã à análise da medida provisória 665, que muda as regras do seguro-desemprego e do abono salarial. Depois que a matéria for votada, começam as discussões sobre o acesso à pensão por morte, objeto de outra medida provisória, a 664, e também sobre alterações no fator previdenciário. O subsecretário da Defesa Civil do Rio de Janeiro, Márcio Mota, afirmou após uma avaliação no prédio atingido por uma explosão em São Conrado nesta segunda-feira que a principal causa apontada para o acidente foi um vazamento de gás. Segundo o secretário, o peso extra causado pelas lajes que foram destruídas precisa ser retirado, pois o edifício não foi projetado para esta carga. A imagem impressiona. A explosão, que aconteceu pouco antes das 6 horas da manhã, destruiu vários apartamentos. Destroços de janelas e de móveis foram lançados a vários metros de distância. Até este apartamento do prédio vizinho foi atingido. O impacto foi tão forte que quebrou os vidros das lojas que ficam no térreo. Toda a área foi isolada para o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros e também dos agentes da Defesa Civil, que fazem nesse momento uma vistoria rigorosa em todos os andares para saber se a estrutura foi ou não abalada pela forte explosão. Assustados, os moradores que tiveram que deixar o prédio às pressas tentavam entender o que aconteceu. Eu achei que era o metrô que estava explodindo, porque parecia terremoto. Tremeu o prédio todo, uma fumaceira. Tremeu
Mas uma coisa assim medonha. Aí eu falei, corre, gente, porque o metrô afundou. Para mim, tinha sido o metrô. O que a gente veio descendo era buraco na parede, era água caindo, era vidro no chão. A nossa portaria acabou. Acabou a nossa portaria, cenário de guerra a portaria. Esta senhora mora no 10º andar, ao lado do apartamento onde aconteceu a explosão. Ela conta que tudo ficou destruído. Quando eu cheguei na sala, estava tudo destruído. Tudo destruído. Meu apartamento é aquele lá, ó. Aquele ali, ó. Pode apontar, aquele lá que tá, aquele da cortina de vidro, tá vendo? Este morador precisou de ajuda para deixar o apartamento. Eu estava dormindo. Eu tenho problema de surdez. Eu estava com o aparelho de surdez desligado. O estrondo foi tão grande que sacudiu o sofá que eu estava deitado. O prefeito Eduardo Paes esteve no local para acompanhar o trabalho dos bombeiros. Depois de uma vistoria inicial, a Defesa Civil descartou o risco de desabamento, mas não há prazo para os moradores voltarem às suas casas. Ainda tem muito entulho nas lajes, ainda tem laje pendurada. Se uma laje dessa desabar, com a pressão, com o peso em cima do entulho que já está ali, pode vir rompendo uma laje em cima da outra, aquele efeito dominó. Então tem que ser uma coisa feita com cuidado, remover todo o peso, remover a laje que está com risco de cair. Uma força-tarefa foi montada em frente ao prédio. O edifício, que tem 19 andares e 72 apartamentos, fica em São Conrado, na zona sul do Rio, perto da comunidade da Rocinha. O edifício precisou ser evacuado. A maioria dos moradores saiu apenas com a roupa do corpo e alguns documentos. A gente acordou e com um barulhão, e aí todo mundo foi olhar pela janela, começamos a ver que estava várias varandas destruídas, vidro quebrado. Aí eu escutei um barulho do lado de fora, as pessoas correndo, muito pó. A gente pegou nossas coisas, botou uma roupa e desceu. 6 moradores ficaram feridos, 4 tiveram atendimentos aqui mesmo no local e já foram liberados. Os outros 2 foram internados no Hospital Miguel Couto, na zona sul do Rio. O caso que mais preocupa é do morador do apartamento 1001, onde aconteceu a explosão. Marcos Bernard Miller, de 51 anos, sofreu queimaduras de 2º grau no peito e na barriga. E o estado de saúde dele é considerado grave. Acidente gravíssimo esse no Rio de Janeiro, e agora a gente mostra outro na Bahia. Um homem de 31 anos morreu depois que um casarão de 3 andares desabou em Salvador. O rapaz foi retirado dos escombros com ferimentos graves e foi atendido no local, mas morreu a caminho do hospital. Outro homem, irmão da vítima, de 33 anos, também foi retirado dos escombros e teve ferimentos leves. Segundo a polícia, o casarão de 3 andares desabou e um dos muros atingiu a casa onde os irmãos moravam. A residência foi interditada pela Defesa Civil. Segundo a PM, um cachorro também foi retirado com vida dos escombros. As chuvas dos últimos dias fizeram 19 vítimas fatais na capital baiana e tem previsão de mais chuva até sábado em Salvador. E um policial militar foi assassinado por ladrões na zona sul daqui de São Paulo. Os bandidos usaram a arma do PM para atirar 9 vezes. Os criminosos fugiram com a moto do militar. Escoltado por uma viatura da Força Tática, o carro do Instituto Médico Legal saiu do hospital levando o corpo do soldado. No IML, ninguém quis falar sobre a morte do policial. Márcio Dantas Braga tinha 35 anos, morava no litoral paulista, mas subia até a capital para trabalhar. Era soldado da Força Tática num batalhão da Zona Sul de São Paulo, na região do Ipiranga. Ele foi morto quando estava nesta rua de uma comunidade, em outro bairro da Zona Sul, a caminho da casa de uma amiga. A polícia já sabe que os atiradores usavam roupas sociais e primeiro abordaram um entregador de pizza que estava de moto. Disseram que eram da polícia e roubaram a carteira dele. Na sequência, a dupla pegou o soldado que passava pela mesma rua e viu a arma do PM. Márcio Braga foi arrancado da moto, jogado no chão e morto com 9 tiros, disparados da própria arma. Os criminosos fugiram com a moto e a pistola do soldado.
A polícia não sabe se o soldado tentou reagir, apenas que foi desarmado pelos criminosos. A moto dele foi encontrada horas depois, a 3 quilômetros de distância do local do crime. O caso foi registrado como roubo e homicídio qualificado e será investigado pelo Departamento de Homicídios. Com o soldado Braga, são 27 policiais mortos desde o início do ano no estado de São Paulo, segundo dados oficiais da Polícia Militar. A Polícia Federal apreendeu um avião com mais de 350 quilos de cocaína no interior do Ceará. A aeronave foi interceptada por um caça da Força Aérea Brasileira e apreendida no município de Pedra Branca. Segundo a Polícia Federal, os suspeitos de tráfico fugiram. Em Santarém, no Pará, operários da construção civil foram flagrados trabalhando sem equipamentos de segurança. Nesta obra, um operário estava no alto de um prédio sem nenhum cinto que poderia evitar uma queda. 4 homens foram presos em Porto Alegre com 2.500 pedras de crack, além de cocaína e drogas sintéticas. Com um deles, a polícia apreendeu um fuzil norte-americano. Foi enterrado no Rio de Janeiro o corpo do ator Elias Glazer. O enterro foi no cemitério israelita, em Belford Roxo. Elias Glazer faleceu aos 81 anos no sábado. O ator estava internado desde o dia 6 de maio e morreu por falência circulatória depois de sofrer uma queda. Elias Glazer não se casou e não teve filhos. Uma comerciante de São Paulo teve o mesmo carro roubado 3 vezes em menos de 5 meses. 2 suspeitos foram pegos, um deles de 14 anos. O carro foi recuperado, mas a dona decidiu que vai vendê-lo. Uma turista do Vietnã foi atacada com golpes de faca durante um assalto no Rio de Janeiro. 3 suspeitos, todos adolescentes, foram detidos e a vítima já recebeu alta. A turista vietnamita Tran Vura, de 39 anos, passeava na Praça 15, no centro do Rio, quando foi atacada com uma faca pelos 3 menores. Policiais foram acionados e conseguiram apreender os adolescentes. Um de 13 anos, outro de 16, responsável pelas agressões, e um outro de 17 anos. O caso está sendo investigado pela DEAT, a Delegacia Especial de Apoio ao Turista. O marido da vítima foi até a delegacia e prestou depoimento. Moradores de uma cidade da Inglaterra ficaram surpresos com a ousadia de um motorista. Ele aproveitou uma fonte pública para lavar o carro, é isso mesmo, olha só. O cara de pau rodava pela fonte com o carro, feliz da vida. Afinal, não ia precisar gastar dinheiro com um lava-rápido. Mas aí uma viatura da polícia chegou e acabou com a festa. O motorista fugiu e a viatura foi atrás. Isso aconteceu na cidade de Wakefield, na Inglaterra. E aqui no Brasil, em Curitiba, um motorista bêbado bateu o carro que dirigia em um outro que estava estacionado. Ninguém se machucou e o motorista assumiu o erro. O carro ficou pendurado no outro veículo. O motorista não conseguiu fazer a curva e bateu no automóvel estacionado. Martim Fernandes Siriaco, de 44 anos, era quem dirigia o carro e causou o acidente. No local, ninguém ficou ferido. Já Martim Fernandes acabou preso. No bafômetro, a embriaguez foi confirmada. Vou assumir minha bronca lá e pronto. Assumir minha bronca lá e pronto. Não tem nada aqui falar mais nada. Tomou um pouquinho a mais? Posso falar mais nada, cara. Já tá feito, então já era. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Vai ficar brabo, nervoso pra quê, né? Não. Tá feito o negócio meu. Martim foi levado à Delegacia de Delitos de Trânsito. O carro foi encaminhado ao pátio do Detran. Câmeras de celulares de moradores do bairro da Pedreira, em Belém, registraram imagens dos ventos fortes que causaram destruição em vários pontos no último domingo. As pessoas ficaram assustadas com a força do vento, que danificou postes, derrubou árvores e arrancou telhas de várias casas. Em um dos vídeos, é possível observar as nuvens carregadas ao fundo, enquanto as rajadas de vento levantavam telhas que giravam no ar, ao mesmo tempo que moradores corriam desesperados, tentando se proteger dos objetos. O Corpo de Bombeiros isolou uma das ruas dos bairros e parte da comunidade foi orientada a deixar as casas.
Em Sergipe, uma menina de 9 anos morreu, vítima de uma bala perdida. Na hora da tragédia, ela brincava na frente da escola onde estudava. O alvo era o tio da menina, que ficou em estado grave. Uma dor sem tamanho. Era minha filha, estava lá no chão, toda cheia de sangue. Amparada pelo pai, Jeane procura forças para suportar a perda da filha, Débora Vitória de Souza, de 9 anos. A menina foi assassinada na frente da escola onde estudava. Os criminosos procuravam o tio dela. Era ainda início da noite quando Vitória brincava neste local com a prima de 4 anos. Ao lado delas estava a tia de Vitória, que costuma vender milho aqui em frente à escola. Sentado nesta calçada estava Alex Gonzaga dos Santos, de 25 anos. Era ele o alvo dos atiradores, que chegaram numa mesma motocicleta e foram logo disparando contra ele. O jovem foi atingido com um tiro na cabeça e o outro no peito. As crianças ainda correram, mas uma das balas acertou a cabeça da pequena Vitória. Tanto Alex quanto ela foram socorridos por populares. Alex foi internado em estado grave de saúde. Já Vitória morreu pela manhã. Sem mostrar o rosto, a tia da menina, que assistiu a tudo, diz que por pouco, tanto ela quanto a outra filha de 10 meses também não foram atingidas. Quando eu vi, aí já vi Vitória lá no chão, caída. Segundo o delegado Marcelo Paes, que investiga o caso, o acusado é Douglas Roberto dos Santos, o Douglas da Muçuca, de 23 anos, que tem mandado de prisão em aberto por homicídio. Ele teria se desentendido com o tio de Vitória, o Alex, quando cumpriram pena juntos em uma das unidades prisionais do estado. Que tragédia. Bem, agora nós vamos falar da crise hídrica. Muita gente teve que mudar a rotina por conta da crise da água. Donas de casa passam até a madrugada acordadas para conseguir dar conta da louça suja. Na casa da dona Aparecida, na zona norte de São Paulo, água é coisa rara e tem hora para chegar. Umas 5h30 e quando dá entre 1 e 1h30 ela está indo embora. Tem sido assim já quase um ano. A família se desdobra durante a manhã. A gente vai correndo. Minha mãe está lavando a louça, enquanto eu já estou lavando a roupa, e depois a gente está lavando o banheiro. Desde o começo da crise de abastecimento em São Paulo, os hábitos por aqui e os de muita gente tiveram que mudar. Lavava cobertor, não lavo mais, a gente só põe no sol. Se eu tenho alguma coisa para fazer de manhã, eu já não faço mais. Eu deixo para fazer só à tarde. E por mais difícil que seja viver assim, não há previsão de melhora. Segundo os meteorologistas, com o início do tempo seco, o nível dos reservatórios vai continuar baixo. A falta de água tem determinado a rotina de muita gente. Aqui em Osasco, por exemplo, na Grande São Paulo, alguns moradores já acostumados a viver com cada vez menos água na torneira, agora têm trocado o dia pela noite. 1h da manhã a gente estava começando a cuidar da cozinha, colocar roupa de molho, a tomar banho. Neste vídeo, Rosângela mostra como tem sido as madrugadas. Agora que chegou água, agora que nós vamos começar a fazer o serviço de casa. Uma dura e seca rotina. Ela só vai dormir depois de acabar todos os afazeres em casa. Tentar descansar um pouquinho para encarar mais um dia de trabalho. Eu levanto, vou ver se tem água, não tem, eu começo a chorar. E a água não é um produto de luxo, é um produto essencial, né? Sem luz a gente acende vela. E a água? Como é que a gente faz? E a dengue se alastra pelo interior paulista. Em Bauru, a epidemia este ano pode ser a maior da história. Com medo, alguns moradores de um condomínio resolveram tentar combater o mosquito transmissor. Epidemia de dengue por toda a cidade. Nesse cenário, a nebulização com veneno se torna a principal arma contra o Aedes aegypti. Em Bauru já são mais de 3.200 casos e 3 mortes causadas pela doença. Neste condomínio residencial, a nebulização não é feita há anos pela prefeitura. Sem alternativa, os moradores decidiram comprar o próprio nebulizador. Em 4 anos que eu estou à frente do condomínio, nunca foi feita uma nebulização. A vigilância nos atende no seguinte quesito: eles vêm, têm foco, encontrou o foco, eles aplicam o larvicida, mas apenas isso. Nebulização nunca houve no tempo que eu estou aqui. Teve que tomar essa iniciativa para tentar acabar com os pernilongos. No total, o condomínio investiu R$ 1.600 na compra do nebulizador, dos equipamentos de proteção individual para o funcionário e do veneno que é aplicado. Dinheiro privado, utilizado para fazer um serviço que é responsabilidade do poder público. Esperamos que no futuro
a iniciativa do governo federal, estadual, municipal possa ser abrangente o suficiente e solucionar todos esses problemas, como o caso de dengue e outros que nós enfrentamos. O veneno é aplicado por um funcionário do próprio condomínio, que recebeu treinamento para esse trabalho. É com um trator que ele e o nebulizador são levados aos locais considerados mais críticos. Com a iniciativa, o condomínio conseguiu evitar que a epidemia de dengue se agravasse. Bauru tem um histórico preocupante com a doença. Em 2013, foram mais de 7 mil casos. Agora imagine poder ver um exame através do celular ou do tablet. Em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, profissionais do Hospital de Base contam com essa tecnologia pioneira na medicina brasileira. Raio-X, tomografia, ultrassom, esses e outros exames que antes demoravam para ficar prontos, agora são digitalizados e podem ser acessados por médicos através de um aplicativo desenvolvido pelo Hospital de Base de São José do Rio Preto. Trouxe uma agilidade e segurança, tanto para as patologias mais graves e para aqueles que não têm patologia. O aplicativo foi criado por Tiago, com base em um programa já utilizado na Bélgica. A população aí agradece, né? Porque para o paciente é muito bom, porque vai ter uma agilidade e o médico consegue também rapidamente visualizar e na beira do leito mostrar o exame para o paciente, interagir mais com o paciente. Para o paciente é bem melhor. Para agilizar o atendimento, há alguns meses o HB já havia adquirido este aparelho de raio-x digital e portátil que chega até os pacientes. Em questão de segundos, as imagens vão direto para o sistema e podem ser acessadas pelos médicos através dos dispositivos móveis. Principalmente lidando com fraturas e trauma, o atendimento quanto mais precoce e com o suporte dos exames de imagem, diminui o risco de complicações e facilita a qualidade do atendimento. O cirurgião ortopedista não precisa mais carregar tantos envelopes com exames ao passar pelos leitos. Leva apenas o tablet. Marcelo, que sofreu um acidente de moto, precisou colocar uma placa na perna. Ele se surpreendeu ao ver a imagem digitalizada. Os pacientes, né, ficam até mais seguros de ver o que foi feito na nossa perna, né? Porque você olhando assim, você vê que está tudo tampado, não tem jeito de ver. Agora aqui, a gente está vendo o serviço que foi feito, muito bom. E no segundo semestre nós queremos disponibilizar remotamente. Onde o médico tiver, ele já pode ter acesso a essas imagens, como hoje ele tem de laboratório. As notícias do Espírito Santo também são destaque em nosso telejornal. E agora nós vamos ao vivo à nossa redação em Vitória. Boa noite, Adriana Marques. Oi, Maria Clara, boa noite. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data é uma homenagem à menina Araceli Crespo, assassinada na década de 70 aqui em Vitória. Antes de ser morta, ela foi drogada e estuprada. Infelizmente, esse tipo de caso não para de crescer no Espírito Santo. No ano passado, foram 386 registros de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Gildo Rocha Machado, de 32 anos, acusado de estupro. A menina, na época, tinha apenas 2 anos e 10 meses de idade. Gildo já tinha passagem pela polícia e estava foragido. Na delegacia, ele negou qualquer relação com a criança. Eu sou inocente, eu não fiz isso. Eu em momento nenhum fiz isso. Eu chegava assim, quando eles, entendeu? Convidavam para ir na casa deles. Eles convidavam, faziam churrasco, entendeu? Tomar uma cerveja lá. Casos como esse são mais comuns do que se imagina. E para o delegado que recebeu a denúncia, não restam dúvidas. A criança relata com muita fidedignidade, com muita certeza os abusos sofridos, e nós acreditamos, e o inquérito policial, tudo indica que realmente o abuso ocorreu. Este evento em Vitória quer chamar a atenção para o tema da violência sexual contra crianças e adolescentes. Com vergonha, algumas famílias escondem os crimes.
A conselheira tutelar Rosenita Pereira alerta que a família precisa estar atenta às mudanças de comportamento das crianças e adolescentes que possam indicar que ela sofreu algum tipo de violência. As crianças são um pouco negligenciadas em função porque não são acreditadas pela própria família, então pede para ocultar, às vezes por vergonha, às vezes porque a família quer ficar somente naquele núcleozinho e não quer expandir aquilo por causa da vergonha em si, né? E isso nos compromete, isso compromete a criança. A violência sexual contra crianças e adolescentes é o segundo ato ilícito mais cometido, ficando atrás apenas de casos de abandono e de negligência. Só em 2014, a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória registrou 112 novos casos de violência sexual. Desses, 89 eram do sexo feminino e a maioria na faixa etária de 5 a 14 anos. Os números das denúncias no estado são ainda mais assustadores. Um levantamento mostra que no Espírito Santo, em 2014, foram 386 casos. Um abuso sexual infantil por dia. A violência sexual, em grande parte, ela é cometida por pessoas da família, né? A maioria dos agressores são os pais, padrastos, avós, tios, um vizinho próximo, então alguém que está no âmbito familiar. O grande desafio é esse, a gente desvelar essa situação de violência que ela acontece no ambiente doméstico. O assunto é delicado. Cristiane Freis, que coordena uma obra social com 120 crianças e adolescentes, conta que o diálogo é necessário para identificar o problema e que não é difícil encontrar vestígios. A gente discutindo, né, esses temas, acaba sim aparecendo alguns vestígios, né? Então, a partir desses vestígios, a gente também já vai, né, tomando todas as atitudes cabíveis, né, para combater esse tipo de situação. E o Espírito Santo é o segundo estado com maior número de homicídios contra as mulheres. São famílias inteiras destruídas pela violência. O feminicídio é um problema grave que põe a sociedade capixaba em alerta. Na camisa, a lembrança. Nos cartazes, o protesto de quem perdeu um parente para a violência contra a mulher. Na primeira audiência dos suspeitos de matar Franciele Aprígio, a família dela foi ao Fórum de Vila Velha para pedir por justiça. A jovem de 20 anos foi sequestrada, torturada e morta por 3 suspeitos no dia 10 de abril de 2014. O crime que foi cometido contra minha prima, em plena juventude dela, é um crime cruel, com requinte de crueldade, e a gente quer justiça, a gente quer ver a justiça, porque a gente quer que ela exista, a gente quer ver se essa justiça hoje vai funcionar. Dor parecida com a da doméstica Neise Oliveira, mãe de Gabriela, morta e estuprada pelo ex-namorado, que ainda enviou um vídeo do crime para a família. Estamos todos juntos, né? As famílias, familiares de pessoas, né? Filhas, mulheres, né? Que estão sendo assassinadas. Então, cada movimento, cada audiência, cada protesto, estamos reunindo todos para poder um ajudar o outro, um dando suporte ao outro. Casos como esses têm se tornado comuns no Espírito Santo. Em fevereiro desse ano, o corpo de Ana Clara Cabral, de 19 anos, foi encontrado na rodovia do Contorno, na Grande Vitória. O principal suspeito, o namorado, um soldado da Polícia Militar. Somente de janeiro a abril deste ano, 33 mulheres foram assassinadas aqui no Espírito Santo. Para tentar enfrentar esse quadro, a Justiça mudou a lei e desde março, feminicídio passou a ser considerado crime hediondo. Na prática, o acusado de matar mulheres fica impedido de pagar fiança e pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. Mas para as famílias que sofrem com as perdas, a nova lei é apenas um alento em meio a tanta dor. A gente quer ver essa lei existir, ver se daqui a uns 80 anos que eu não vou estar aqui mais para ver se a gente vai falar assim, agora tem justiça nesse país. Porque volta a gente olhar, não ver ela mais dentro de casa, a gente não conversar com ela mais, a gente vê uma foto, não vê ela mais, é o que revolta a gente. A gente, com todo o dinheiro do mundo que a gente vê, a gente não vai ter ela de volta mais. E preocupado com os números da violência contra a mulher, o governo do estado lançou hoje uma campanha na TV, nas rádios e jornais para incentivar as denúncias desse tipo de crime. O número é o 181.
Mais de 30 mil famílias aguardam na fila de espera para adotar uma criança aqui no Brasil. E nos abrigos não faltam meninos e meninas que precisam de uma nova família. Mas então por que essa conta não fecha? Qual é a maior barreira? Quem mostra pra gente é a repórter Fernanda Batista. Os brinquedos favoritos do Lucas são super-heróis. Ele tem uma coleção inteira. No quarto da Daniela é quase tudo rosa, do jeitinho que ela escolheu. Uma realidade bem diferente da que viveram não faz muito tempo. Márcia e Alexandre são casados há 18 anos e sempre sonharam em ter filhos. Eles não conseguiram engravidar, mas não desistiram de aumentar a família. Nós procuramos uma clínica de fertilização e aí fomos informados do real problema e optamos pela adoção, né? E aí procuramos juizado e fizemos o cadastro com toda a parte burocrática. E aguardamos. Primeiro veio o Lucas, com apenas 1 ano de vida. Depois chegou a Daniele, um pouquinho mais velha, com 3 anos. Eles não saíram da barriga, mas o amor é o mesmo. Amor de pais e filhos. Não tenho filho biológico, mas o amor, o carinho é o mesmo, né? Não tem diferença. Hoje, Lucas e Daniele têm 5 anos e fazem aniversário quase no mesmo dia. São os gêmeos e a alegria da família. Hoje, os dois têm nome e sobrenome e amor de sobra. No Brasil, 5.600 crianças e adolescentes aguardam uma nova família, enquanto 33 mil pessoas estão dispostas a adotar. O problema é que nem sempre esses meninos e meninas são do jeito que as famílias desejam e a idade é a maior barreira. Um levantamento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça mostra que do total de pretendentes, 46% não se importam com a raça das crianças. 61% adotariam meninos ou meninas. Em contrapartida, quase 70% das pessoas aceitam somente crianças com até 3 anos de idade. No Espírito Santo, 238 crianças e adolescentes e 456 candidatos a pais e mães estão na lista de espera. Para encurtar o caminho, foi criado o Cadastro Nacional de Adoção, que vai interligar todo o país. Mas vencer o preconceito é o maior desafio. A cultura brasileira está mudando, os brasileiros estão mudando e é isso que a gente pretende, que as nossas crianças sejam adotadas e fiquem aqui no nosso país, né? Então, isso já vem acontecendo. Já as crianças maiores já estão sendo adotadas, os grupos de irmãos, antigamente nós tínhamos que separar, hoje em dia já estão adotando, inclusive as crianças especiais, que as adoções necessárias, que têm problema de saúde, também já estão adotando as crianças. Então, eu acho que em breve, eu tenho uma expectativa de que em breve esse problema, essa diferença nossa seja superada. Lindolenes não se esquece do primeiro encontro com a filha. A menina tinha 7 anos quando foi encaminhada para a nova família. Foi amor à primeira vista. Nós marcamos um dia para esse encontro e quando nós chegamos lá, para nossa surpresa, a Sofia, as características dela eram do nosso sonho. Né? Aquela menina bonita, meiga, tranquila, era esse o nosso sonho. Aquela menina tímida, sem expectativas, ela não existe mais. Sofia nasceu de novo e escolheu o próprio nome de princesa. Eu tinha uma amiga que chamava Sofia e depois eu tinha visto um filme que chamava Uma Menina Sofia, uma Princesa Sofia. Então eu escolhi botar também meu nome de Sofia. Com o apoio dos pais, Sofia escreve uma nova história. Quando crescer, quer se tornar médica e encher a família de orgulho. É a maior prova de que o amor é, sim, capaz de transformar vidas. Bom, Maria Clara, essas foram as notícias de hoje aqui do Espírito Santo. A gente volta agora a São Paulo com você. Boa noite, até amanhã. Boa noite, Adriana. Boa semana para você. Até amanhã. E o Hora News vai agora a um rápido intervalo e volta em instantes. Até já! Nós voltamos com Hora News Espírito Santo e você vai ver ainda nesta edição. Acidente na Serra mata um motociclista. Motoristas devem preparar o bolso. Começa a valer hoje o reajuste nas tarifas do pedágio da BR-101. E a festa do Rio Branco, campeão capixaba de 2015, em cima do maior rival, a Desportiva.
Um acidente de trânsito deixou um motoqueiro morto na manhã de hoje na BR-101 na Serra. Veja na reportagem de Fernanda Batista. O motociclista foi parar debaixo do coletivo. As rodas passaram por cima do corpo de Rosielton Pereira, de 39 anos. O motorista só parou quando ouviu os gritos. Eu nem vi não vi nada, eu só ouvi o grito que ele gritou e já estava embaixo do pneu do ônibus. Aí eu parei o carro, foi o que ocorreu, tá? Infelizmente. O acidente aconteceu por volta das 7h15 da manhã. O sinal havia acabado de abrir para quem segue em direção à Vitória. O trânsito estava lento e o carro vermelho acabou colidindo no carro da frente. Segundo testemunhas, o motociclista tentou passar pelo corredor e acabou atingindo os dois veículos. O carro da frente freou de vez, eu bati atrás dele e o rapaz de moto veio pelo corredor, bateu no meu carro, desequilibrou, bateu no carro da frente dela, que tem uma marca lá, e caiu embaixo do ônibus. O local conta com medidores de velocidade. O limite é de 60 km por hora. A motorista do carro prata, que prefere não se identificar, viu tudo e conta que o motociclista estava dentro da velocidade permitida. O trânsito estava parando, né? E como é normal, os motociclistas passam mesmo quando o trânsito está parando pelo corredor. A fatalidade foi que o Uno bateu em mim e ele bateu no Uno, perdeu o controle. Rosielton é de Itapemirim, no sul do estado. Há um mês, o vendedor veio morar na Serra, na Casa do Carona. O gerente de vendas, Matheus Farias, de 25 anos. Matheus foi socorrido sem ferimentos graves. O ônibus da linha 532 e os dois veículos passaram por perícia. Por causa do acidente, os carros tiveram que passar pela contramão. O trânsito ficou complicado no início da manhã nos dois sentidos. E trafegar pela BR-101, que corta o estado de norte a sul, está mais caro. Os valores dos pedágios foram reajustados e já estão valendo a partir de hoje. A partir de hoje, todos os pedágios da 101 estão mais caros. O reajuste é de 17% a 24%, dependendo do trecho. Ao todo, para seguir nas 7 praças de pedágios, o motorista vai desembolsar quase R$ 26. Ruim, né? Muito ruim. Dá prejuízo pro nosso bolso. Rapaz, eu acho que ficou meio puxado, né? Pesou no bolso? Pesou. Não tem benfeitorias que justifiquem essa cobrança. Até porque não começou nenhuma obra, não trouxe nenhuma melhoria e já estamos pagando pelo aquilo que vamos receber ainda no futuro. O valor de cada praça de pedágio é calculado pela quilometragem. Aqui no pedágio da Serra, o motorista de carro, caminhonete ou furgão antes pagava R$ 3,40 para atravessar. Hoje ele desembolsa R$ 4,10, um aumento de quase R$1. E como nós noticiamos no primeiro bloco, preocupado com os números da violência contra a mulher, o governo do estado lançou hoje uma campanha na TV, nas rádios e jornais para incentivar as denúncias desse tipo de crime. O repórter Sérgio Rangel conversou com o secretário de Segurança Pública, André Garcia. Eu queria saber do senhor como o Estado explica o Espírito Santo ter números tão ruins, um quadro tão complicado quando o assunto é violência contra a mulher. Pois é, a despeito de todo esse processo, já há 6 anos que nós estamos com redução de homicídios no nosso estado, há um indicador que, apesar de ter reduzido muito pouco no último ano, ainda preocupa muito, que é a questão do crime, do homicídio, especialmente contra a mulher. São várias as explicações, mas uma delas é um fator cultural muito próprio de padrões conservadores de solução de conflitos entre homens e mulheres, homens que se acham donos de mulheres, enfim, que são... E esse padrão ele vai se reproduzindo, infelizmente. Agora, isso, o que nós temos feito para tentar impactar nessa realidade dura e ruim, é mostrar que isso não é normal, isso não é comum, isso não pode ser aceito por toda a sociedade, nem mesmo, muito menos pelo governo. Lançamos a campanha no dia de ontem, já na mídia, para tentar conscientizar a população para participar ativamente do processo, chamar a polícia quando for necessário, informar também através do 181. E também temos 2 estratégias importantes, que são as visitas que são feitas pela Polícia Militar às mulheres que são beneficiadas por medidas protetivas de urgência, chamadas visitas tranquilizadoras. Nós fiscalizamos o cumprimento das medidas. Todas as mulheres são beneficiadas por essa proteção do judiciário. E
também oficinas chamadas de Homem que é Homem, que a Polícia Civil faz com todos os homens, aqueles casos graves envolvidos em ocorrência de violência doméstica, indicados pelas delegadas de proteção à mulher. O mote da campanha é violência doméstica, não é normal viver essa rotina. É tentando quebrar essa cultura que o senhor citou, essa que é a chave para essa campanha dar certo? Exatamente, esse é o início de um processo muito longo que a gente vai ter de conscientização, continuar os nossos trabalhos com as duas polícias, trabalhando para prevenir e para reprimir quando infelizmente acontecem os homicídios. Agora, é importante que todos participem, por isso que o governo entendeu que a campanha chegaria no momento bom, adequado, para chamar a atenção da sociedade que é possível a gente intervir. Não achar isso normal e, ao mesmo tempo, participar ativamente. Queremos acabar com essa ideia de que briga de homem, marido e mulher, ninguém mete a colher. Pelo contrário, deve meter sim e devemos proteger a mulher em todos os casos. Convidado especial do sócio proprietário da Avan, o presidente da Rede Sim de Comunicação, Rui Baromeu, destacou a importância da mídia para um mega empreendimento como este. Eu conversei com o presidente Luciano, ele tem essa proposta de levar a mídia, educar. O sistema de comunicação é que fez com que essa empresa chegasse onde ela chegou. Não tenho dúvida que a Avan em Linhares, que seja a primeira do Estado do Espírito Santo, vamos investir mais no Estado do Espírito Santo e uma coisa que nós adoramos muito é a comunicação com a população. Através dos veículos de comunicação, nós acreditamos que o marketing, a comunicação faz parte da vida das pessoas. Muito obrigado por vocês estarem aqui, prestigiando o nosso evento e levando para o povo do Espírito Santo aquilo que é a Avan. Mais de 5.000 pessoas compareceram à inauguração e aprovaram o empreendimento. Está linda, o preço está ótimo, já estão comprando. Bonita, nossa, gostei bastante. E o preço tá bom? Tá muito bom. O espaço também tá bom, tá ótimo. Acreditamos que com trabalho, com dedicação, fazemos a diferença e não vai ter crise para quem vende barato. Terça-feira de instabilidade e pancadas de chuva em várias regiões do estado. Veja como fica o tempo amanhã. E agora nós vamos ao vivo a Cachoeiro de Itapemirim com o Ramon Barros, que tem pra gente as notícias lá do sul do estado. Oi, Ramon, boa noite para você. Boa noite para você também, Adriana. Uma jovem de 21 anos, grávida de 8 meses, morreu em um acidente na noite de ontem no interior de Cachoeiro. Outras 3 pessoas estavam no veículo e tiveram ferimentos. Lucimária Gomes dos Santos, de 21 anos, morreu em um grave acidente na noite deste domingo. A jovem estava grávida de 8 meses, há poucos dias de ganhar o bebê, e morreu na hora. A mãe e a irmã de Lucimária, além do motorista, também estavam no carro. A batida aconteceu na rodovia ES 482, na altura do distrito de Pacotuba. O namorado da vítima esteve no IML na manhã desta segunda-feira para liberar o corpo. Muito abalado, ele não quis gravar entrevista. O acidente aconteceu no caminho para Cachoeiro. O motorista do caminhão contou em depoimento à polícia que seguia atrás do Fiat Uno. Ele sinalizou para fazer uma ultrapassagem, mas assim que ele entrou na pista da esquerda para fazer a ultrapassagem, o motorista do Fiat Uno fez a mesma coisa para ultrapassar o veículo da frente. O motorista do caminhão não conseguiu frear e acabou batendo. Pouca coisa sobrou do Fiat Uno em que seguiam as vítimas. O veículo ficou irreconhecível. A parte traseira do carro, onde o caminhão bateu, ficou totalmente destruída. O motorista do caminhão não se feriu. As outras 3 pessoas envolvidas no acidente foram socorridas e levadas para a Santa Casa de Cachoeiro.
O câncer de mama é uma das doenças que mais vítimas faz no mundo. Ainda em 2015, o Brasil terá 120 mil novos casos. Em Cachoeiro, uma cooperativa de crédito em parceria com a Santa Casa lançou um projeto de prevenção. Se diagnosticado e tratado na fase inicial, as chances de cura do câncer de mama chegam a 95%. Mas para chegar a esse diagnóstico, a mamografia a partir dos 40 anos é fundamental. O alerta é para todas as mulheres. O problema é que elas não chegam até a prevenção, elas não vão fazer os exames. Então elas têm que ser conscientizadas que elas têm que procurar e fazer a prevenção, fazer o exame. E o ginecologista uma vez por ano. Para as mulheres que participaram da palestra e ganharam os exames, a iniciativa é bem-vinda. Nem todas as pessoas têm essa oportunidade que a gente está tendo aqui, porque a saúde está muito precária. E eu acho muito importante esse evento que eles estão ajudando também, porque nem todas as pessoas podem sair de casa, nem todas as pessoas têm essa oportunidade de ter esse exame. Para quem já teve casos de câncer na família, a prevenção deve ser mais rigorosa. Eu era pequena quando o irmão do meu pai teve, e da minha mãe, e parte da irmã, ela morreu, ela fez tratamento, mas acabou morrendo com o mesmo problema. O objetivo do projeto de prevenção é salvar vidas e conscientizar homens e mulheres da importância da mamografia. Por isso, a parceria com a Santa Casa amplia a ação dos exames. A gente tem feito em média 60 senhoras que a gente faz a palestra e os exames preventivos. Daí a gente já teve 3 casos que precisou do tratamento depois da continuidade na parte do tratamento específico. Voltamos à Vitória com a Adriana Marques. Adriana, boa noite e até amanhã. Obrigada, Ramon. Boa noite e até amanhã para você também. Depois do intervalo, todas as emoções da final do Capixabão entre Rio Branco e Desportiva e os gols do Brasileirão. A gente volta já. E agora o nosso assunto é o futebol. O final de semana foi de muitos gols pelo Campeonato Brasileiro. Quem mostra pra gente é o Flávio Simões. Pelo Campeonato Brasileiro, a bola rolou aí nos 4 cantos do país. Tivemos muitos gols neste final de semana. A gente vai ver agora alguns dos gols que marcaram mais uma rodada do Brasileirão, que só está começando. Se liga nesse chute de cobertura. Golaço. 1-0 Santos. No segundo tempo, o Santos continuou abrindo espaço, mas perdendo várias chances de gol. E foi só. O Peixe não aumentou o placar, que terminou mesmo com a vitória por 1-0. Mesmo longe de casa para cumprir a punição por brigas da torcida no ano passado, o Atlético Mineiro teve o apoio dos torcedores e logo nos primeiros 7 minutos fez um gol com Gemerson. O Galo comandou a partida durante quase todo o jogo. Aos 37 minutos, Gemerson fez o segundo gol para o Atlético. No segundo tempo, mais 2 gols para o Galo, enquanto o Fluminense parecia perdido no jogo. E foi assim até o finalzinho da partida, quando o Fluminense fez um gol por pênalti. Fim do jogo, Atlético 4, Fluminense 1. Diego Souza marcou o primeiro gol da partida. Com direito a passe de calcanhar de Joelinton, Elber fez o segundo gol contra o Flamengo. Canteiros marcou o primeiro do Flamengo. Nos minutos finais, o goleiro Magrão, lesionado, teve que sair. O Sport não tinha mais direito à substituição. Diego Souza foi para o gol e viu Everton empatar a partida, 2-2. E ele ainda conseguiu evitar a derrota do Sport com essa bela defesa. Renato Cajá fez esse bonito gol e garantiu a vitória da Ponte Preta contra o São Paulo. Em outro jogo com placar apertado, o Internacional venceu o Avaí com gol de Vitinho. É isso aí, Adriana. Para você, um bom início de semana, para todos os telespectadores e até semana que vem, se Deus quiser.
Obrigada, Flávio. Bom, e o sábado foi de decisão do Campeonato Capixaba. As torcidas de Rio Branco e Desportiva deram um show no Kleber Andrade. Mas no final foram os alvinegros que comemoraram o título. E o nosso repórter Paulo Duarte acompanhou tudo de pertinho. Um sábado para ficar na história do futebol. O público chegou cedo ao estádio Kleber Andrade. Torcedores de todas as idades. Residências ao lado do estádio serviam também de camarotes. A torcida da Desportiva chegou com a esperança renovada. Só jogar, chutar a bola em gol, porque a bola vai entrar. Uma hora vai entrar, e é 2-0 para nós hoje. No Rio Branco não era diferente. Cada um chegava e tinha o seu placar. E a expectativa do título. Até o Capa Preta retornou ao Kleber Andrade. O Kleber Andrade nunca vai deixar de ser nosso. Agora, em cima disso, o título já está garantido? Não, não está garantido. Mas que o empate já serve pra gente. Já 1-1 tá bom, de bom tamanho para comemorar. Nas arquibancadas lotadas, o torcedor mostrou a sua paixão pelo nosso futebol. Após o apito inicial, o nervosismo começava a tomar conta da galera. Torcedores do Rio Branco e da Desportiva demonstrando que ali estava o verdadeiro futebol capixaba. E foi a torcida ferroviária que vibrou primeiro, com o gol que aumentava o otimismo na conquista do título. Mas a alegria da Desportiva não durou muito tempo. E agora, o gol do Rio Branco! Ratinho! A festa da galera! Com o passar do tempo, a torcida Capa Preta ia se conscientizando de que o título estava muito próximo. Os reservas do Alvinegro eram também treinadores. Duílio, o comandante, não conseguia segurar a ansiedade. E quando o apito final aconteceu, a explosão da conquista. Duílio campeão! Parabéns, Duílio! Parabéns! Valeu pela campanha! Esses jogadores estão de parabéns! Toda a honra, toda a glória pertence a Deus, a Jesus Cristo que nos deu isso aqui! Toda a honra a Jesus Cristo! Obrigado, meu Deus! Obrigado a esse grupo! O lateral Ratinho foi o responsável pelo gol do título. O importante é comemorar agora com meus companheiros que lutamos pra caramba. Se não fosse eles, eu não tinha feito o gol de pênalti. Agora só tem que agradecer, Deus é maravilhoso. O encontro dos jogadores com a torcida, o choro de muitos, a alegria de um sábado que entrou para a história deste futebol, deste estádio e deste estado. O Rio Branco, campeão capixaba, 37 títulos e uma legião incontável de apaixonados torcedores que deixaram o Kleber Andrade com a alma lavada após a conquista diante de um time valoroso como o da Desportiva Ferroviária. Pra onde for lá também estarei, de corpo e alma sempre torcerei. Meu Rio Branco lancei em seus braços, você é o culpado do amor que me dei. Não posso evitar o pranto. Parabéns aí para o Rio Branco. Bom, Hora News Espírito Santo termina aqui. Mais notícias você acompanha no nosso portal sinoticias.com.br. Uma boa noite para você. Record News, a líder em notícias. Meu Rio Branco, meu sonho, meu clube. Sempre que o vejo, sou todo